Bom, pessoal, então vamos para a nossa penúltima aula aí, né? Então, C comandos elétricos. Dia 18, então a gente vai ter a nossa última aula, próxima quarta-feira. Bom, turma, na aula passada, né, a gente viu aí as ferramentas, né? Ferramentas manuais, aquela ferramenta aí do dia pessoal da eletricidade, né? Na hora nascer aqui a gente não vai mexer tanto, né? Na parte, só para a gente ter noção ali, fazer alguns procedimentos básicos, né? Ainda mais porque a principal fonte de acionamento de qualquer sistema de refrigeração aí é a eletricidade, né? Então tem que ter a noção aí, pelo menos, do funcionamento para a gente, né, saber o que está mexendo, saber como funciona. Bom, então aqui, pessoal, já vamos para a parte do disjuntor, né? Então a coisa que é comum aí, né, que é o disjuntor, é o dispositivo de proteção. Principalmente a função dele ali é fazer a proteção, principalmente contra sobretensão e sobrecorrente. E E ele funciona, pessoal, em dois princípios, né? Na parte térmica, né? Então, a parte termodinâmica. Então, por exemplo, a partir de um aquecimento, ele atua desligando. Ele também atua na parte de sobrecorrente, né? Que a gente sabe que a corrente gera uma indução magnética. Então, essa oscilação ali, né? Essa oscilação instantânea ali de indução eletromagnética que vai acontecer, gera um pico que vai fazer ele desarmar também. Então ele vai desarmar nos dois, nas duas frentes, na parte térmica e na parte magnética. Por isso que a gente tem os disjuntores aí termomagnéticos, né? Eles acionam nas duas formas aí. Então a gente faz testes também, né, para saber como é que está a continuidade, se está tudo certo. Ele permite, né, ser armado e rearmado, ao contrário do fusível que a gente tem que ficar fazendo a substituição sempre que ele é estourado, né, por assim dizer. Então aqui a gente tem um videozinho aí, né, de como o disjuntor ele tem que ser inspecionado e mencionado até substituído conforme o circuito elétrico. Deixa eu só tirar aqui, dá uma travadinha aí no PC. Deixa eu pegar o modo. Beleza. Então, uma das inspeções que pode ser realizada no quadro elétrico, por exemplo, na alimentação geral, aqui nós temos o disjuntor geral, verificar as condições, né, de limpeza e oxidação dos cabos, né. Posteriormente, quando ele estiver desenergizado, né, fazer um reaperto em todas essas conexões, né. E outro teste que poderia ser realizado é quanto à tensão, tanto na entrada do disjuntor quanto na saída. Verificar teste de tensão em todas as três fases. Verificando após o teste das tensões, pode ser feito também teste de medição de corrente, que detecta aí o balanceamento de todas as fases.
observação importante a ser feita com relação à montagem dos quadros, principalmente no cabeamento de entrada dos alimentadores, é quanto à distância para a colocação dos instrumentos de medição, né, para que se fique em fácil acesso. Caso contrário, não se consegue colocar o aparelho de medição e muitas vezes não se consegue fazer a realização da medição de forma correta. Pessoal, voltando aqui. E esse outro aqui, pessoal, é a parte do dimensionamento também. A gente vai ver ele aqui. Então, assim, no caso, durante os testes, se caso for verificado uma sobrecarga em um disjuntor, né, que haja necessidade de substituição do mesmo por capacidade maior, é importante que não seja levado em consideração somente a substituição do disjuntor, mas também leve-se em consideração a capacidade de corrente dos cabos existentes, também que caso for inferior à nova capacidade devem ser substituídos, e também levar em consideração o alimentador geral, se ele vai suportar também essa nova carga adicional no circuito. Foi um caso de troca, né, pessoal? Bom, aí continuando, né, a verificação do interruptor, aí no caso o interruptor, o DR, né, que é o diferencial residual, ele vai proteger principalmente pessoas e circuitos, né, contra os efeitos do contato direto e indireto, né, para que quando a gente encosta ali, a gente tem aquele pico de corrente, né, então de certa forma uma corrente que foge, né, por exemplo, uma corrente de fuga, e vai para a gente toma o choque, ou se não, vai para algum aparelho que é sensível a essa sobrecorrente, pode vir a queimar. Então, o DR, o que que ele faz? Ele nesse pequena oscilação, ele é detectado e ele aciona. Então, por isso que ele vai nessa, chama de diferencial, porque ele capta essa diferença. Então, essa diferença que ele vê de corrente, ele vê que opa, a corrente está fugindo de alguma forma. Então, opa, atua ali assegurando essa proteção. Geralmente aí, né, quem tem criança, né, criança geralmente é bem curiosa, a criança vai, coloca o negócio ali na tomada e toma um choque, né, e o diferencial residual evita dela tomar esse choque, né. Então, no que tem uma pequena ela já sorga até o suficiente para que a criança sinta esse choque. Então, é muito bom na questão aí de segurança. Quem tem criança em casa ou pessoas aí com algum problema aí, né, que não consegue ter essa distinção ali, ajuda na proteção e também para os dispositivos mais sensíveis, somente circuitos eletrônicos, né, que tem essa maior intolerância com relação a sobrecorrentes e sobretensões, né. Bom, e também, pessoal, caso necessidade de contato ou manutenção, a gente tem a execução. E também a gente pode fazer o teste, né, um teste mecânico, que tem um elemento prático de inspeção. Tem um botãozinho lá de um reset, você vê se ele aciona ou não. E aqui tem essa execução dos procedimentos de desenitização de um DR.
Um dos testes importantes a serem feitos é no dispositivo DR, diferencial residual. Deve ser feito semanalmente ou quinzenalmente quanto ao seu funcionamento. Se observar aqui, tem um botãozinho de teste. Esse botãozinho simplesmente deve ser acionado. Após acionado, o mesmo tem que desativar. Justamente esse botãozinho como se fosse um autoteste, né? Bom, continuando aí, pessoal. Outra coisa que a gente tem que fazer, né, dentro ainda do quadro, verificar as botoeiras e chaves, né, ver se também não tem nenhuma oxidação, a limpeza, né, questão do funcionamento também, possíveis folgas e integridade do circuito, né. E, né, se tiver necessidade de contato, né, direto ou manutenção, fazer a desenerização, né, que a gente viu aí aulas anteriores. As sinalizações da mesma forma, né, verificar a indicação de condição de operação, ver se ele de fato ele para aquela situação ele está sendo acionado ou se ele está dando um alarme falso, né? Ou seja, se a lógica ali do circuito está correta, né? Talvez alguém faz a manutenção, faz uma ligação errada, o circuito fica errado, né? Aí ele não aciona a sirene, por exemplo, uma sinalização quando deveria. Aí pode dar problema. Da mesma forma, fazer os procedimentos de sinalização se tiver necessidade de contato ou manutenção desses componentes. Bom, os contadores, né, pessoal, que é responsável por fazer a manobra, né, por fazer a lógica do circuito. Então, a função dele é ligar e desligar, né, abrir e fechar o circuito. A atuação dele é eletromagnética, né, pela ação de uma bobina, né. Então, a bobina ali recebe a corrente gera ali um campo magnético que pode fazer, então, ele se aproximar ou afastar, certo? E ele pode ser utilizado devidamente no circuito ou anexado a um relé de sobrecarga, né? E é recomendado também avaliar visualmente o dispositivo. A finalidade dele é constatar, né, o estado de conservação, principalmente as possíveis folgas ou oxidações, né? E utilizar ali o multímetro, né, para certificação de chegada, né, da corrente, né? Se de fato ali passa aquela corrente até pela qual ele foi dimensionado, né? Que a gente dimensiona o contator pela corrente nominal de projeto. A gente não pode também colocar qualquer contator ali, né? Conforme a gente sempre se orienta ali pela principal, né, principal componente ali do sistema elétrico, que é a corrente, né? Ela que determina ali o dimensionamento de todo e qualquer componente, né? Desde os fusíveis, disjuntores, passando pelos inversores e qualquer outro componente ali, relé, o que é que seja. Então aí tem as possíveis anomalias que podem acontecer nos contadores, as prováveis causas, a gente vai ver nesse videozinho aí, né, pessoal? Bom, quanto à inspeção das compactoras, deve-se observar principalmente quanto ao seu estado de conservação, né, limpeza e principalmente ao aperto dos seus contatos. Né. Quanto à corrente elétrica, pode ser efetuada a medição da corrente, verificando se ela está compatível com suas especificações. No caso de ser necessário uma intervenção maior, uma investigação maior, pode-se utilizar um aparelho de termografia para verificar os pontos quentes, né, quanto à sobrecarga do mesmo. Então essa é a verificação dos contadores, né, pessoal? Então tudo é devidamente verificado. Bom, e aqui, pessoal, tem as possíveis anomalias que podem surgir nos contadores, né, e suas prováveis causas. Então, a mais comum aí, por exemplo, não desliga, ou perdão, ela não liga, né?
Aí quais são as possíveis causas, né? Se o contator não liga. Bom, então deve estar chegando corrente. Então pode ser um fusível que está queimado, né? Ou seja, cortou ali, não passa corrente. Ou o relé térmico está desarmado, né? Ou seja, deu uma sobrecarga de temperatura, também rompeu o circuito. Então ali o contator não vai passar corrente, não vai ligar. O próprio comando pode estar interrompido, né? Ou seja, a, o cabo ali, o barramento pode estar danificado. A bobina pode estar queimada, né? Então a própria bobina do contator queimada não vai passar, vai passar corrente, mas não vai acontecer nada. Ou a bobina pode ter sido queimada por sobretensão, pode até ser devido a um subdimensionamento, ou ela sofreu uma descarga ali, né? Pode ter gerado ali um curto-circuito. Pode também ser a bobina queimada por ligação em tensão errada. Geralmente a gente tem as bobinas lá de 220 e a de 12 volts. Aí é comum a gente, sei lá, sem querer, coloca uma de 12 lá no 220. Aí queima ela, não vai, né, não vai aguentar ali a tanta corrente que ela deve suportar. Também pode ser por queda de tensão. Então, dependendo da queda de tensão, pode prejudicar a bobina e queimar ela. E também pode ser queimada por corpo estranho no entre-ferro. Então, no entre-ferro, ali, se tiver um outro componente, gera ali o curto ou, né, não tem a passagem correta ali, indução magnética, você queima a bobina. A gente também pode ter o contator que não desliga. Se ele não desliga, ou seja, opa, está permanentemente ligado. Então pode ser linha de comando longa, né, que é o chamado efeito de colamento capacitivo. Então acaba que liga e não desliga mais. Os contatos podem ser soldados, né? Então gerou ali uma corrente que um arco elétrico acabou como se fosse soldando mesmo, grudou, aí fica eternamente ligado, não vai desligar, né? Não comuta para desligar. Correntes, né? E até uma consequência dessa, né? A corrente de ligação elevada gera esse arco, né? Então gruda, pode ser também proveniente de um subdimensionamento. Comando oscilante, né? Ou seja, a corrente está tendo uma variação muito alta, tá? Não é o esperado. Ligação em curto-circuito, que promove então uma alta instantânea de corrente que também leva, né, o contator não desligar. E também em partidas estrela-triângulo, a comutação da ligação estrela-triângulo está defeituosa. Aí o contator não desliga, não chaveia de um para o outro, ele só fica numa ligação e não liga na outra, né? Que é o estrela-triângulo, a gente lembrar que é aquela ligação que sai da tensão maior para a tensão nominal, né? Então, a tensão maior é para dar um pico de corrente menor, para justamente chegar na tensão menor e já ter a corrente já normalizada ali em regime permanente. Outra causa também é o contator desligar, ou perdão, anomalia é o contator desligar de forma involuntária, né? Sem nenhuma ação ali, ele desliga. Pode ser por queda de tensão forte, por oscilação da rede, ou seja, minha rede não tem a devida estabilidade e gera esse desligamento involuntário, ou devido à operação de religadores. Um outro problema também comum nos contatores é faiscamento excessivo, né? Então você vê que dá muito aquele faiscamento, como se estivesse sempre, né? Você vê faiscamento não é bom, né? Que gera aquele odor e pode estar princípio de incêndio. Além disso, você gera muito ponto quente e também gera lasca, como se fosse uma espécie de eletroerosão. Então, o que pode ser, né, numa causa, né? Estabilidade da tensão de comando, então a tensão oscilando bastante, né? Principalmente se as cargas forem desequilibradas, muito desequilibradas, ou seja, a tensão fase-fase está com diferença muito grande. Regulação pobre da fonte, né? Que também gera esse faiscamento. Linhas extensas e de pequena seção, né? Então a gente tem que lembrar que linha extensa dá queda de tensão, né? Então a gente tem que compensar ali com o tamanho, né, a espessura do meu cabo. Lembrar lá da segunda lei de Ohm, né, que é o ρL sobre A, né? Então quanto maior o comprimento, maior a resistência do meu fio. Então eu vou ter uma queda de tensão. Então tem que compensar de alguma forma, aumentando o dimensionamento da bitola. A gente também tem as correntes de partida também muito alta, então corrente extremamente alta também pode gerar faiscamento excessivo. E o subdimensionamento do transformador de comando com diversos contatores operando simultaneamente. Então também subdimensionar o meu transformador acarreta nisso, né? Outra
Outra causa, outro provável problema também é o contator apresentar um ruído, geralmente um ruído que é característico ali, né, que detecta uma anomalia. Então, geralmente é a superfície dos núcleos, móvel e fixo, acumulando sujeira ou oxidação, principalmente após longas paradas ali, né, ou se não tem uma devido cuidado, principalmente com a manutenção, principalmente na limpeza. Oscilação de tensão ou frequência no circuito de comando e quedas de tensão, né, durante a partida de motores. Então, durante a queda, gera esse contator gerando ruído. Outro também pode ser devido ao relé térmico, que ele atua, né, e o motor não alcança a rotação normal. Então, por exemplo, antes do motor atingir sua rotação, o relé térmico atua e o contator ali vai desligar, né? Então, pode ser um relé incompatível ou mal regulado, ou o tempo de partida já é muito longo, ou seja, era um tempo suficiente já para o motor atingir e mesmo assim não atingiu, isso pode ser problemático. Frequência muito alta de ligações, então a gente sabe que tem sistema que é feito para ligar e desligar, mas tem que se evitar ao máximo essas manobras de liga e desliga, né? Esses picos, mesmo se for partidas suavizadas, né? E sobrecarga no eixo. Bobina magnética que sofre aquecimento, então causas pode ser localização inadequada da bobina, então a bobina não está no local adequado. O núcleo móvel preso às guias, então o núcleo móvel fica emperrado, e um curto-circuito entre as espiras de deslocamento ou remoção da camada isolante. E também pode ser devido à saturação do núcleo, cujo calor se transmite à bobina. Bom, quando a bobina queima, a gente pode ter sobretensão, devido à sobretensão, ligação na tensão errada, né? Talvez a bobina é de 12 e é para 220 ou vice-versa. Subtensão, principalmente se eu estiver lidando com corrente contínua. E corpo estranho também no entreferro, que pode gerar ali um curto ou um isolamento e não ter devido à geração do campo magnético que queima-se a bobina. Os contatos sobreaquecendo, pode ser devido à carga excessiva, pressão inadequada entre os contatos, dimensões, né, inadequadas também, né, entre os contatos, sujeira, né, então também a falta de limpeza pode gerar ali o contato sobreaquecendo, superfície insuficiente para a troca de calor com o meio ambiente, então meu quadro elétrico também tem que garantir essa troca térmica, né, então como a gente lida com eletricidade, corrente sobre atrito gera calor, o calor ali dentro deve ser devidamente dissipado. Oxidação, né, principalmente ali nos contatos do cobre, e um acabamento e formato inadequado da superfície de contato. O outro problema é, né, os contatos se fundirem. Bom, o contato fundiu, qual que é o problema? Corrente de ligação elevado, comandos oscilantes, a ligação no curto-circuito e a comutação estrela-triângulo defeituosa, né? Também é um problema quando os contatos se fundem, mais ou menos parecido ali com esse, né? Quando ele não desliga, né? Ou seja, de certa forma eles se fundiram ali, né? E os contatos com desgaste excessivo. Então, o arco voltaico, né? O arco voltaico vai funcionar como uma espécie de solda, só que uma solda ao contrário, né? Faz uma eletroerosão, ele vai erodindo ali, vai retirando material. Então, vai como se fosse um processo de usinagem, né? O sistema de desligamento por deslizamento, então remove certa quantidade de material a cada manobra, né? Então, de certa forma, vai como se fosse lixando ali, né? Vai retirando material. Isolação defeituosa pode ser devido à excessiva umidade do ar, né? O dielétrico recoberto ou perfurado por insetos, poeira, etc. E a presença de óxidos externos, né? Proveniente aí do material de solda, né? Bom, os relés, né, pessoal? Os relés aí são utilizados aí para cumprir funções, né? Então a gente tem relés aí para mais diferentes funções. Então a gente tem relé temporizador, relé contador, a gente tem relé falta de fase, né? Que mais? Aí tem quase uma infinidade aí de relés, né? Sobrecarga, enfim, tem N tipo de relés aí, né? Para mais diferentes funções na lógica de comando. Então, para
Inspecionar, pessoal, fazer aquela inspeção visual, verificar folga, oxidação, né, se a conexão está ok, verificar se a atuação dele, né, de fato, ali fazer um teste, né, se o, se o temporizador está operando dentro do tempo correto, se o relé térmico está atuando na temperatura correta, se o relé de sobrecarga também está atuando, enfim, né, verificar naquela função para aquele relé foi utilizado, né, fazer o teste específico. Bom, e também, né, medir as correntes de entrada e saída, verificar a temperatura, compatibilidade também está dentro daquilo que o fabricante determina ali para o seu uso normal, né? Bom, para verificar os temporizadores, né, principalmente verificar ali se de fato ele está obedecendo aquele tempo, né? Da mesma forma, fazer uma verificação visual, ver se o ajuste do tempo está correto. E o quadro, né, pessoal, que junta tudo isso, né? Então, vamos pegar ali, né? Pega então a linha de distribuição, a gente vê algum dispositivo de proteção, né? Então, vamos lá, fusível, disjuntor, relé térmico, contator, motor ali, inversor de frequência, né? O contator de potência e o motor, que é o final, né? E o diagrama de comando, que é a lógica de comando de funcionamento também, dispositivo de proteção ali, fusível, disjuntor e relés, contatores, enfim, tudo aquilo, né, botoeiras, sinalizadores. Então isso tudo faz parte ali do quadro, né? São interligados ali por barramento ou pelos cabos, né? Devidamente dimensionados. A gente tem que ter, né, toda a verificação, verificar a estrutura, verificar as ligações, as conexões, né? Tudo inicia pelo bom e velho inspeção visual, né? Para ver estado de conservação, né? Se tem uma oxidação, se tem avaria, se tem sujeira, inseto, né? Corpo estranho, qualquer um desses, né? Assim, inseto ou corpo estranho aí já é suficiente para gerar ali, por exemplo, curto-circuito e princípio de incêndio, né? E claro, né, todo também por norma, né, por regimento de norma, tem que ter o projeto elétrico, né, com todo o detalhamento, né, e na porta ali. E qualquer, como diz, qualquer mudançazinha, por mínima que seja, tem que ser também devidamente documentado e atualizado lá no projeto. E outra coisa, né, até que uma relação de boas práticas, é taguear, né, fazer uma tag, fazer uma boa organização e distribuição dos fios, para fazer algo organizado e fácil de se manter, né? Isso é difícil, você vê aquele quadro todo desorganizado, né? Eu, eu falei, né, pessoal, o pessoal que mexe com um quadro de comando elétrico aí é um artista, né? Eu não tenho nenhuma dessa habilidade. Eu não sei se vocês têm aí, eu falo, vocês são grandes artistas aí, pessoal. Montar quadro assim, ó, aqueles quadros bem feitos, até gosto de ver, né? Você para pra ficar admirando o quadro ali. Você fala que é quadro, rapaz, mas coisa. Então, deixa eu mostrar o videozinho de inspeção de um circuito, né? De um comando elétrico, de um quadro elétrico.
É só carregar aqui, pessoal, rapidinho. Bom, antes de qualquer intervenção no painel elétrico, a primeira coisa a se fazer é uma análise preliminar de risco, né? Verificar as condições do local, né? No caso aqui, existe a possibilidade de passagem de pessoas, terceiros. Então, para evitar que essas pessoas se aproximem, né, do local, deve-se fazer o isolamento do local e a sinalização do mesmo. Na sequência, é importante que se tenha os equipamentos e a colocação da luva de isolação. Lembrando que nesse tipo de luva é sempre importante a utilização das duas. A luva de baixo, a luva preta, é a luva de borracha, que efetivamente faz a isolação. A de cima é uma luva de proteção, que serve para evitar que possíveis partes pontiagudas venham a perfurar a luva de isolação. Após a colocação de todos os EPIs, como luvas e óculos, aí passa-se a fazer a intervenção propriamente dita, né? Primeiramente se olha externamente, verificação, né, quanto a oxidações, o estado de conservação das dobradiças do quadro, faz a abertura do mesmo, né? Após isso verifica-se, né, o estado de conservação interno, né, possíveis pontos de oxidação, os componentes quanto a seus posicionamentos corretamente, né, principalmente aqui quanto ao isolamento das partes vivas através do acrílico, né, as partes poderiam ser expostas, né, o diagrama elétrico do quadro ele tem que sempre estar atualizado e junto ao quadro para possíveis intervenções e manutenções. Outros aspectos a serem observados no interior do quadro, além das identificações, proteções, é quanto ao estado de conservação, limpeza, presença de objetos estranhos que não deveriam estar dentro do interior do quadro e também quanto a possíveis, né, insetos ou animais mortos. Outra observação importante na verificação e inspeção de um quadro elétrico é quanto ao aterramento
da carcaça do mesmo, tanto na parte interna quanto da porta, né, do mesmo. Outro ponto a se observar é quanto ao isolamento dos barramentos que não estão sendo utilizados, né, com partes isolantes que isolam a parte condutora. Bom, então aí, né, pessoal, é a inspeção, né, no quadro ali, né? Então você vê quadro aí que é antigo, tá como se fosse novo, né? Devido ali ao cuidado, né, de manutenção, inspeção, né? Somente as verificações corretas ali, periódicas, a limpeza. Então todo cuidado mesmo na parte da manutenção. Bom, e aqui, pessoal, tem algumas inspeções e manutenções, né, nos quadros de baixa tensão, conforme a norma técnica NBR 680893, a norma internacional de eletrotécnica 439 e a ANSI, né, C3720. Então é a questão do cadastramento, né? Então conferir o prontuário ou placa de características do painel, dispositivos relacionados a ele. Então, com as especificações técnicas, anotar na ficha de inspeção correspondente, então, além do projeto, qual que é o quadro, né? Tem que estar definido, nesse quadro ali é de comando, é para tal, né, tal área, né? Essa aqui é, né, ainda mais se a gente estiver lidando com um prédio, né, com vários dispositivos elétricos, tem que estar muito bem organizado, tagueado, né? Então, devidamente cadastrado. Com relação à inspeção visual, verificar então a posição física dos dispositivos no interior do painel, verificar essa acomodação dos barramentos de força, né, se está certo, o aterramento, né, se os barramentos estão ligados corretos, se eles não estão ligados entre si para gerar um curto, os isoladores, né, então geralmente nos barramentos eles não ficam expostos ali, né, pode ter ali um invólucro de borracha, além do próprio acrílico, né, para questão de proteção. Ver se meu acrílico também não tem trinca, né, se minha borracha também não está devidamente gasta. O estado de conservação do painel ou também o quadro quanto à pintura, né? Então a pintura, a função dela é justamente proteger ali contra corrosão, né? E também no caso de grau de proteção contra acúmulos de sujeira e também entrada de água, né? Umidade e água ali é totalmente, né, proibido, né? Até porque a umidade também auxilia na corrosão, né? Então pode ajudar, né, auxiliar na corrosão dos metais, né, dos contatos ali. E a água, né, por questão ali também do curto-circuito, né, que é problemático também. E o teste de funcionamento, né? Então, fazer o teste, principalmente conforme os desenhos trifilares e funcionais do circuito, né? Então, todo o projeto tem que ser devidamente documentado, normatizado e estar dentro daquele porta ali, né? Geralmente ali na porta do comando. Geralmente tem várias cópias, né? E como eu falei, qualquer mudança, mesmo de local ou de um fio ali, de um condutor, tem que ser devidamente documentado e alterado lá no projeto, né? Então, instrumentos também, né? Fazer os testes com multímetro, fonte de corrente de tensão, inspeções aí normais. Bom, pessoal, e a gente também pode fazer o teste de resistência de isolação, né? A gente determina ali se a isolação está boa, né? Se está em bom estado, utilizando o megômetro, né? E esses 17 procedimentos aí, né? O 17 passo a passo a gente tem que fazer. Então, o primeiro é isolar a área, né? Com fita zebrada, placa de advertência. Então, fazer o isolamento ali de onde vai se trabalhar. Desconectar, né? Qualquer tipo de equipamento ou dispositivo de manobra, né? Então, fazer a desenergização, né? Caso não haja dispositivo de manobra, né? Então, os barramentos têm que ser desligados, tem que desconectar eles de alguma forma. Desconectar toda a fiação de qualquer tipo de dispositivo eletrônico, barramento de força e de barra de terra, né, justamente, né, para tirar todo o residual ali. Interligar toda a fiação solta, inclusive a fiação da régua de borda. Caso haja transformador de potência, né, retirar os fusíveis de proteção dele. Se tiver transformador de corrente, né, o TC, desconectar os cabos seus secundários S1 e S2, interligados com a barra de terra,
Porque tudo isso, pessoal, é para testar a isolação de todos os componentes aí, sem exceção. Então, interligar os barramentos da fase ST com a estrutura, massa ou com a barra de terra do painel, ou quadro elétrico e conectar a ponteira de cor preta do megômetro a ela. Aí conectar a ponteira de cor vermelha, que é o bordo de tensão do megômetro, no barramento da fase R. Selecionar uma tensão de teste no megômetro conforme a classe de tensão do painel. Então, depende ali da tensão que você está trabalhando. Se é até 1 kV, a tensão é de meio kV. Se é de 1 a 4,76, a tensão é de 1. E assim por diante. Se for de 245 a 550 kV, aí você utiliza 10 kV de tensão aplicada no megômetro. Passo 9. Selecionar o botão do megômetro na menor escala, né, de corrente, acionar o botão liga e observar a deflexão do ponteiro. Passo 10. Selecionar o botão do megômetro na menor escala, mudar para a escala B. Caso defletir acima de 100 na escala B, alterar para a escala C. Se defletir acima de 1000 na escala C, mudar para a escala C vezes 10 e aguardar 1 minuto para que se estabilize. Após obter o valor de leitura, usar o multiplicador de escalas do megômetro e agregando com a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar, anotar o valor da multiplicação em mega-ohms na ficha de teste. Então, esse valor tem que ser, no mínimo, 1 mega-ohm por quilovolt aplicado. O 12º passo é, ao finalizar o teste do barramento da fase, você desliga o megômetro e aguarda até seu descarregamento. Então, quando se emite um sinal LED de cor vermelho. Na sequência, desconecta essas ponteiras. Passo 13, então se repete os procedimentos de 8 a 12, né, para a operação do megômetro, porém na configuração agora, se do 8 ao 12 a gente fez na fase R, agora a gente faz no S, né. Já o passo 14º, né, o 14º passo também, faz do mesmo jeito, do 8 ao 12, só que agora para outra fase T. Então, a operação de 8 a 12 se aplica, né, 3 vezes, um para cada fase, para a fase R, S e T. No caso ali, ó, tá vendo? O T, no caso, é a combinação, né? Primeiro é o S vezes RT, depois o R vezes ST, ou perdão, R, ST, depois o S, RT, e por fim o TRS, né? Então a gente faz, né, sempre a combinação de uma fase com outras duas mais o terno. E o passo de número 15, conectar a ponteira de cor preta do megômetro na barra de terra do painel e a ponteira de cor vermelha do megômetro no dos pontos da fiação interligada. O passo de número 16, repetir os mesmos procedimentos, né, para a operação do megômetro. E o 17 reconecta, né? Fez todos os testes, aí você vai reconectar todos os dispositivos, cabos e fiação solta que foi feito lá nos outros procedimentos, lá no anteriores, né? Feito isso, você executa os testes e a inspeção vai estar realizada. Isso é para fazer o teste de isolação. Bom, no procedimento de inspeção e no teste de inspeção de circuito, a gente pode ter algumas avarias. Então, a gente tem, por exemplo, no contator. Então, por exemplo, a avaria não funciona, por exemplo, ele nem fecha nem abre. Pode ser o fusível queimado devido à sobrecarga no circuito. Meu circuito então está todo derrompido. Localizar a anomalia e substituir o fusível. Meu contator não permanece fechado, ou seja, ele só dá um toque ali, não fecha. Pode ser falta de conexão ou cabo partido, né? Ou seja, um mau contato. Aí você segue o diagrama do circuito, elimina o mau contato, ou se for necessário, trocar os cabos danificados. De origem do contator também pode ser que ele não desliga, ou seja, abriu, tá permanentemente, ou perdão, fechou, ficou permanentemente fechado. Pode ser devido aí na instalação do projeto, corpo estranho no painel, né, que gera ali curto-circuito, ou ainda falha no dimensionamento de proteção. Então, uma solução é dimensionar corretamente os equipamentos de proteção contra curto-circuito. Também o contator não desligar, o dispositivo de comando fica distante do contator. Então, aproximar o comando do circuito de força, também utilizar contatores.
CC ou a conexão de um resistor em paralelo com a bobina do contator. Contator também pode estar dando repique de contatos, né? Meio que como se fosse fazendo uma espécie de código Morse, né? Fica alternando ali, né? Pode ser por queima dos contatos de força ou dispositivo também, ou chamado colamento de contato, né? De certa forma ali gruda, né? Então certificar sobre o dimensionamento do componente, né? Ver se o meu contator de fato está para aquela corrente de projeto conforme a função. Se eu estiver lidando com a partida estrela-triângulo, né, que principalmente os contatores de potência, que envolve muita corrente envolvida, assegurar de que tem uma correta comutação dos contatos, né, se a comutação ali está sendo feita correta. Também a origem do contator, né, se os contatos de força danificado, constância de subtensão no contator, né, então se da mesma forma a sobretensão é ruim, a sub também, né, então tensão abaixo é problemático, principalmente sobrecargas e problemas de distribuição. Manter a tensão estável, né? A gente sabe que tem uma oscilação, até o fabricante aí, né? A própria concessionária ali fala, né, os níveis máximos e mínimos, os fabricantes de descontadores também, né? A VEG, né? A gente fala que a VEG tem ali uma oscilação, mas sempre manter o máximo de estabilidade possível. Falha no próprio dimensionamento, ou seja, não dimensionei, ou subdimensionei, ou superdimensionei, ou subdimensionamento é o pior, né? Então, dimensionamento incorreto, o regime de operação, que é aquele AC3, AC4, lá numa das atividades a gente falou, né? Então, aqueles regimes de trabalho vai ter contator que permite ali maior quantidade de manobras, outros não, outros é a quantidade mínima. Então, se você usar esse para ficar tendo que ficar mudando de estado toda hora, ele vai falhar em algum momento. Então, você não escolheu corretamente seu contator. E se você subdimensionou também, tem que fazer o redimensionamento correto, né? Para o ciclo de carga correto. E o outro é o ruído no dispositivo, né? Então, presença de qualquer corpo estranho no núcleo do dispositivo, ainda algum elemento quebrado. Então, você limpa e remove o corpo estranho presente nesse interior, né? Então, que pode gerar aquele curto e gerar um problema no contato. Certo, pessoal? Era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguma dúvida aí, questionamentos? Tudo certo, pessoal? Então, é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, pessoal, só me procurar. Seja a todos. Boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau aí, pessoal. Tchau, tchau.